Muitas pessoas têm me perguntado sobre a quantidade de lesões no qual têm sofrido diversos jogadores do Clube de Regatas do Flamengo. E sendo assim, explicarei o que acontece e os fatores que estão gerando este quadro preocupante. As lesões musculares em jogadores de futebol são uma das principais causas de afastamento dos atletas e têm um impacto significativo no rendimento das equipes. No Flamengo, esse problema tem se tornado cada vez mais evidente, afetando jogadores de diversas posições e comprometendo a performance do time em momentos decisivos. O aumento da incidência de lesões musculares pode ser atribuído a uma série de fatores, como a intensidade dos treinamentos, a carga de jogos, o desgaste físico acumulado, a parte psicológica, além de possíveis falhas na preparação física e no acompanhamento médico. O Flamengo, nos últimos anos, conquistou importantes títulos como o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores da América e a Supercopa do Brasil, consolidando-se como uma potência no futebol sul-americano. No entanto, junto com o sucesso, veio também o aumento de carga de jogos e a necessidade de manter um alto nível de performance em diferentes competições. Essa sobrecarga física tem se refletido em um número crescente de lesões musculares, que não só afastam os jogadores-chave, mas também afetam o planejamento tático da equipe. A preparação física é um dos pilares para o sucesso do futebol moderno e no Flamengo, a comissão técnica tem buscado inovar e aplicar métodos de treinamento que maximizem o desempenho dos atletas. No entanto, mesmo com os avanços tecnológicos e científicos, o clube tem enfrentado dificuldades para manter todos os seus jogadores disponíveis ao longo da temporada. Isso levanta questões sobre a eficácia das estratégias de prevenção das lesões adotadas e a adequação do período de recuperação entre as partidas. Além disso, o calendário apertado do futebol brasileiro, com jogos frequentes, viagens longas, contribui para o aumento do risco de lesões. No Flamengo, essa situação é agravada pelo fato de que participa regularmente de diversas competições internacionais, o que aumenta ainda mais a carga de trabalho nos atletas. Esse cenário desafiante exige uma gestão cuidadosa no elenco, com rodízio de jogadores e monitoramento constante da condição física dos atletas, para evitar que lesões musculares se tornem um problema crônico. Outro ponto relevante a ser considerado é a influência de fatores externos, como a pressão da torcida e da mídia, que pode levar os jogadores a apressarem seu retorno aos gramados após uma lesão, sem estarem totalmente recuperados. No Flamengo, a expectativa por resultados imediatos é altíssimo, o que pode comprometer a saúde dos atletas a longo prazo. É fundamental que a comissão técnica e o departamento médico do clube trabalhem em conjunto para garantir que os jogadores só voltem a atuar quando estiverem realmente aptos, evitando o agravamento das lesões. A incidência de lesões musculares também está relacionada ao perfil físico e à idade dos jogadores. Atletas mais jovens tendem a se recuperar mais rapidamente, enquanto jogadores mais experientes podem precisar de um tempo maior para retornar às atividades. No elenco do Flamengo, a diversidade de idades e características físicas entre os atletas requer uma abordagem personalizada para a prevenção e tratamento das lesões musculares. Isso implica em uma maior atenção aos detalhes do dia a dia dos treinos e na elaboração dos programas de fortalecimento muscular específicos para cada jogador. Por fim, é importante destacar que as lesões musculares no futebol não são um problema exclusivo no Flamengo, mas sim uma realidade que afeta clubes em todo o mundo. No entanto, a forma como o Flamengo lida com esse desafio pode servir de exemplo para outras equipes. A implementação de práticas preventivas mais eficazes, aliás, a gestão de elenco mais cuidadosa e um acompanhamento médico de excelência, pode não só reduzir a incidência de lesões, mas também prolongar a carreira dos jogadores e manter um time competitivo em todas as competições. As lesões musculares estão entre as queixas mais comuns no atendimento ortopédico, afetando tanto atletas quanto não atletas. Essas lesões representam um desafio significativo para os especialistas, devido à lenta recuperação que afasta o atleta dos treinamentos e competições. As frequentes sequelas e a recorrência das lesões, mesmo com uma variedade de tratamentos disponíveis. A maioria das lesões musculares ocorre por alongamento excessivo ou trauma direto no ventre muscular. O aquecimento, o alongamento, tanto ativo quanto passivo, antes dos treinos, são frequentemente sugeridos como estratégia de prevenção. No entanto, há pouca evidência concreta que comprove a eficácia dessas práticas na redução da incidência de lesões musculares. Os músculos esqueléticos representam uma percentagem significativa no peso corporal total, de 40% a 50% no homem e de 25% a 35% na mulher. Estudos indicam que essa percentagem pode aumentar conforme a atividade física realizada, chegando a 65% em halterofilistas. A função principal
principal da musculatura é a contração, convertendo energia química em mecânica, resultando ou não em movimento articular. As fibras musculares se dividem em dois tipos principais. Os músculos são compostos por aproximadamente 50% de fibras de contração lenta do tipo 1 e 50% do tipo 2. São rápidas. Os músculos posturais possuem uma maior proporção de fibras 1, que são mais resistentes à fadiga, embora contraiam-se mais lentamente. Os de fibra 2 se subdividem em 2A e 2B, sendo mais resistente à fadiga devido à quantidade de mitocôndrias e mioglobinas. A distribuição das fibras nos músculos pode ser alterada pelo tipo de treinamento do atleta, permitindo que fibras do tipo 2 sejam convertidas em tipo 1. Entretanto, o contrário não é possível. Os músculos executam diferentes tipos de contração, isométrica, concêntrica e excêntrica. A contração isométrica ocorre quando a força gerada pelo músculo é igual à resistência, não gerando movimento nem alteração no comprimento do músculo. A contração concêntrica ocorre quando a força gerada supera a resistência, resultando no encurtamento do músculo. Já a contração excêntrica ocorre quando a resistência supera a força muscular, causando alongamento do músculo. A natureza da lesão muscular depende do tipo de movimento que está envolvido. A maior parte das lesões musculares ocorre durante atividades desportivas, representando de 10 a 55% de todas as lesões. Os músculos mais frequentemente afetados são os isquiotibiais, quadríceps e gastrocnêmios, que são biarticulares e, portanto, mais suscetíveis às forças de aceleração e desaceleração. Nos esportes como futebol e atletismo, as lesões nos isquiotibiais podem representar de 12 a 16% das lesões. Os isquiotibiais são músculos posteriores da coxa. O quadríceps é um grupo muscular anterior da coxa. E os gastrocnêmios são as famosas panturrilhas, contidos por dois músculos, os gastrocnêmios e o músculo sóleo. Diversos sistemas de classificação foram propostos para lesões musculares, que podem ser classificadas quanto ao tempo, tipo, gravidade e local. Temporalmente, as lesões podem ser agudas, menos de 3 semanas de evolução, ou crônicas. Quanto ao tipo, podem ser causadas por fatores extrínsecos, como contusões, ou intrínsecos, como disfunções musculares, estiramentos e rupturas musculares. Contusões musculares resultam de um trauma direto sobre o músculo e a biomecânica do trauma pode ser considerada para avaliar as lesões potenciais. A disfunção muscular pode incluir cãibras, fadiga muscular e síndrome compartimental, que inicialmente não afetam a estrutura das fibras musculares. As cãibras são contrações involuntárias e súbitas que causam dor e várias teorias tentam explicar suas causas, incluindo desidratação e desequilíbrio eletrolítico. A prevenção pode ser efetiva com alongamentos, reforço muscular e correção dos desequilíbrios musculares. As lesões musculares também podem ser classificadas em 3 tipos, dependendo da gravidade. Tipo 1, estiramento, acomete menos de 5% das fibras, causando dor e contração ao alongamento passivo, com edema e danos mínimos. Tipo 2, ruptura parcial, acomete de 5 a 50% do músculo, geralmente causada por uma contração máxima, com edema, dor que aumenta, hemorragia moderada e função limitada. Tipo 3, ruptura total, completa das fibras musculares, com defeito visível, edema significativo, hemorragia e perda completa da função. As alterações biológicas que ocorrem após uma lesão muscular seguem um padrão consistente, dividido em 3 fases: destruição, reparo e remodelamento. Na fase de destruição, a ruptura de necrose das fibras musculares, formação de hematoma e reação inflamatória. A regeneração começa com a proliferação de células satélites, que se diferenciam em mioblastos. Com a idade, a capacidade regenerativa do músculo esquelético diminui, retardando o processo de reparo. A restauração do suprimento vascular, a área lesada, é crucial para a regeneração muscular. O diagnóstico precoce e o prognóstico são essenciais para orientar o tratamento e o planejamento esportivo, minimizando o impacto psicológico e econômico. O manejo inicial deve focar na minimização do dano, utilizando o protocolo Price: proteção, repouso, gelo, compressão e elevação, garantindo assim a analgesia adequada. O uso de anti-inflamatórios deve ser cauteloso, pois pode interferir no processo de cicatrização. A mobilização precoce, após os primeiros dias, é essencial para uma regeneração muscular e eficiente e deve ser iniciada com alongamentos suaves e aquecimento. A progressão para os exercícios isométricos e específicos na modalidade esportiva do paciente deve ser gradual e monitorada, visando
viabilizando a recuperação completa e retorno seguro às atividades físicas. A incidência de lesões musculares nos jogadores de futebol do Flamengo é um tema complexo e multifacetado, que envolve uma série de fatores interligados. A alta demanda física imposta aos atletas, a pressão por resultados, o calendário apertado e a necessidade de manter o alto rendimento em várias competições ao mesmo tempo são alguns dos principais desafios enfrentados pelo clube. Para mitigar o impacto dessas lesões, é fundamental que o Flamengo invista em uma preparação física adequada, com um planejamento que leve em conta as especificidades de cada atleta e as exigências da temporada. Além disso, o clube deve continuar aprimorando suas estratégias de prevenção, utilizando os avanços tecnológicos e científicos disponíveis para monitorar a condição física dos jogadores em tempo real. A utilização de dados e análises aprofundadas pode ajudar a identificar riscos antes que as lesões ocorram, permitindo que a comissão técnica tome medidas proativas, como o rodízio de jogadores e adaptação dos treinos para evitar o desgaste excessivo dos atletas. Outro aspecto crucial é a gestão cuidadosa do período de recuperação dos jogadores que estão lesionados. Pressões internas e externas para um retorno rápido ao campo podem comprometer a saúde dos atletas e aumentar o risco de lesões recorrentes. Portanto, é essencial que o Flamengo adote uma abordagem que priorize a plena recuperação dos jogadores, mesmo que isso signifique ficar um atleta importante por um período mais longo. O foco deve estar em longevidade e na qualidade de vida dos jogadores, evitando lesões musculares que se tornem um problema crônico que possa encurtar suas carreiras. O apoio psicológico também desempenha um papel importante na recuperação das lesões musculares. Jogadores que sofrem lesões frequentemente enfrentam desafios emocionais, como a ansiedade e a frustração por não poderem contribuir com a equipe. No Flamengo, o acompanhamento psicológico dos atletas deve ser parte integrante do processo de recuperação, ajudando-os a manter uma mentalidade positiva e a se prepararem mentalmente para o retorno aos gramados. Finalmente, a transparência e a comunicação aberta entre a comissão técnica, o departamento médico e os jogadores são essenciais para o sucesso na gestão das lesões musculares. O Flamengo deve garantir que todas as partes envolvidas estejam alinhadas e trabalhem em conjunto para encontrar as melhores soluções para cada caso específico. Isso inclui a preparação ativa dos jogadores no processo de decisão sobre seu tratamento e o retorno ao campo, o que pode aumentar a confiança e a adesão de recomendações médicas. Em resumo, a incidência de lesões musculares nos jogadores de futebol do Clube de Regatas do Flamengo é um desafio que exige uma abordagem holística envolvendo prevenção, tratamento, recuperação e apoio psicológico. Ao adotar uma estratégia integrada e centrada no bem-estar dos atletas, o clube não só reduz o impacto dessas lesões, mas também fortalece sua equipe, garantindo com que os jogadores estejam sempre em condições de alcançarem o menor desempenho possível.